Vamos dar início então, Thaís. Mais uma vez, obrigada, tá bom? Sem problemas, fica tranquila. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Senapec pelo convite de ministrar essa palestra e agradecer a todos pela presença. Então, como a gente tinha falado antes, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou deixar minha câmera desligada só para evitar algum problema de conexão e eu vou estar escutando vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me interromper que a gente para e conversa. Tá ok? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, aí vocês só me avisam se está aparecendo certinho. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim, Thaís. Deixa eu só desligar minha câmera aqui. Aí. Então, novamente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Thaís, eu sou enfermeira formada pela escola. Fiz o mestrado aí também na escola e agora estou finalizando o doutorado. Eu fui convidada para conversar um pouquinho com vocês sobre o geoprocessamento em saúde pública. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos básicos, tá? Depois sobre os sistemas de informação geográfica, que são os programas que a gente geralmente utiliza para rodar aquelas análises, um pouquinho sobre análise espacial, as fontes de dados que a gente costuma usar para esse tipo de análise, a aplicação desses estudos e uma breve conclusão sobre o tema. Então eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês podem me interromper que eu estou ouvindo vocês. Então, primeiramente, a gente precisa falar um pouquinho do conceito de epidemiologia. Segundo Leon Gordes, epidemiologia é o estudo da distribuição das doenças nas populações ou os fatores que influenciam ou até podem determinar essa distribuição. Um dos principais objetivos da análise de dados epidemiológicos é identificar os padrões espaciais ou ainda temporais de qualquer evento de interesse, com o objetivo de entender quando aconteceram, em quem aconteceram e onde aconteceram. O geoprocessamento é uma área do conhecimento que geralmente ela fica dentro da epidemiologia e envolve cartografia, computação, geografia e também a estatística. Ela é um conjunto de técnicas que envolve desde a coleta dos dados, tratamento, manipulação e até como esses dados são apresentados. Algumas das técnicas mais utilizadas dentro dessa área, que é o geoprocessamento, incluem o sensoriamento remoto, cartografia digital e técnicas de análise espacial, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, que geralmente são realizadas através desses softwares que são chamados SIG, que é os Sistemas de Informações Geográficas, que também, ao longo da apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas, basicamente, são sistemas de computadores que são utilizados para capturar, armazenar, gerenciar, fazer a análise propriamente dita e depois, por fim, apresentar essas informações. Só que a gente também não consegue falar de geoprocessamento sem falar do Jon Snow, que não é o cara do Game of Thrones, tá? Mas sim esse senhor aqui, que foi um médico inglês, foi um pioneiro em anestesias, utilizando o éter e o clorofórmio. Em 1849, o Jon Snow quebrou o pensamento que existia na época de que a cólera, que nem chamava cólera na época ainda, era transmitida pelo mau cheiro ou poluição do ar, que era a chamada teoria dos miasmas. Então, ele quebrou esse pensamento quando ele propôs que alguma coisa estava contaminando a água. Só que ele também não sabia que coisa era essa, porque naquela época não existia ainda a teoria dos germes, das bactérias. Então, ele só ele propôs isso, de que alguma coisa estava contaminando a água e deixando as pessoas doentes, e não o ar. Em 1854, Londres sofreu um novo surto de cólera, só que estava mais localizado em um bairro específico. Então, o Jon Snow, pensando sobre isso, investigando, ele reuniu os dados sobre esses casos e mapeou esses casos.
E com isso, ele descobriu que as pessoas que estavam ficando doentes e até morrendo por cólera, elas estavam ingerindo a água de uma bomba que era compartilhada na fonte de Broad Street, que é uma região lá de Londres. E com isso, ele concluiu com isso ele investigando, ele descobriu que tinha uma fossa que estava vazando dentro desse poço, que abastecia a bomba de água. Então, ele levou esses achados dele para as autoridades locais e propôs fazer um teste. Ele pegou 2 regiões de Londres, uma que era abastecida por uma fonte de água pura e outra região que era abastecida por essa fonte de água contaminada. E propôs para as autoridades fecharem a fonte de água contaminada, para ver como que isso ia causar, não, se aumentar o número de casos, se diminuísse, não ia fazer nada. Então, fechando a bomba de água contaminada, o número de casos de cólera diminuiu drasticamente. Esse daqui foi o mapinha que o John Snow fez, né? O mapeamento dos casos, as bolinhas vermelhas são os casos de cólera. Aqui as bombinhas azuis seriam as fontes de água contaminada. É lógico que esse não foi o mapa que ele fez na época. Mas a partir desse estudo dele, o John Snow já foi considerado o pai da epidemiologia moderna. Foi ele que começou a introduzir esse conceito de que alguma coisa espacial poderia contribuir para as doenças, alguma coisa localizada em determinada região. Então, esse mapinha aqui já foi uma versão modernizada do mapinha do John Snow, feito através de um sistema de informação geográfica, que são sistemas de gerenciamento de banco de dados, utilizados basicamente para rodar as técnicas de análise espacial e elaborar os mapas baseados nessas análises. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. A gente tem o nosso banco de dados, acho que a maioria que deve trabalhar com coleta de dados, com banco de dados. Esse daqui é um print do meu banco do doutorado. Essa primeira coluna aqui é o código do setor censitário de Ribeirão Preto. Aqui na segunda coluna é a taxa padronizada dos casos de tuberculose extrapulmonar. Então, eu joguei essa tabela aqui dentro do software e fica muito mais... Porque a gente olhar essa tabela, a gente não consegue verificar assim, muita coisa só de olho. Quando a gente joga essa tabela dentro do programa, a gente consegue elaborar mapas a partir desses dados. E com isso fica muito mais fácil de você bater o olho e entender. Aqui a gente só, olhando rapidamente, já consegue ver que tem setores censitários aqui mais escurinhos, que a gente já conclui que é onde tem as taxas mais altas. Enquanto os setores em branco não teve caso notificado, e isso facilita muito a interpretação dos nossos dados. Para se utilizar um desses softwares, é necessário uma referência da localização desse caso, como uma posição geográfica e o geocódigo. Esse processo é chamado de georreferenciamento, que o pessoal confunde bastante a questão do geoprocessamento e do georreferenciamento. O geoprocessamento, como eu falei, é uma área do conhecimento, enquanto o georreferenciamento é uma técnica. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Para se realizar o georreferenciamento, é necessário ter as coordenadas geográficas daquele caso, latitude e longitude, ou o local, pelo menos, de onde aconteceu aquilo. Por exemplo, bairro, município, aí depende a unidade de análise que você vai estar trabalhando. Então, o georreferenciamento é a transformação dessas unidades, dessas coordenadas geográficas, ou dessa unidade de análise que a gente está trabalhando, em um sistema de referência. Agora vamos colocar isso na prática, porque falando assim fica muito confuso. Então, aqui novamente um print do meu banco de dados. Acho que isso aqui está na frente, né? Onde cada linha dessa é um caso de tuberculose que foi notificado no município de Ribeirão Preto. Essas coordenadas, a latitude e a longitude, são as coordenadas geográficas do endereço residencial da pessoa notificada com tuberculose. Então, a gente joga isso no programa novamente. E daí eu consigo transformar
essas coordenadas geográficas em pontinhos no mapa, que também a gente já consegue, só olhando esse mapa inicial do georreferenciamento, a gente já consegue perceber que aqui no distrito oeste e sul do município parece ter uma concentração maior de bolinhas. E daí a gente precisa utilizar de técnicas mais aprofundadas para ver o que está acontecendo nesses distritos que parece que está aumentando o número de casos. Em um passado recente, o acesso a esses softwares era bastante restrito. A gente encontrava pouca coisa sobre análise espacial na literatura, porque eles são programas muito caros. Só que recentemente começaram a surgir esses programas gratuitos, como, por exemplo, o QGIS, o Geodo, o TerraView, que são bastante utilizados tanto para fazer o georreferenciamento como análises espaciais. Então, hoje em dia, a gente já consegue trabalhar com essas ferramentas sem ter um custo com isso. E com isso, a gente já consegue fazer outras análises para aprofundar o nosso conhecimento. A análise espacial é um conjunto de técnicas que utiliza ferramentas de geoestatística para analisar esses padrões espaciais que podem estar acontecendo dentro dos nossos dados. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos das principais técnicas de análise espacial que tem. Por exemplo, GETZORD de estrela, que é uma análise de associação espacial local, porque também existe só a técnica GETZORD, que seria uma técnica global. Como que aparece esse resultado para a gente? A gente coloca nossos dados e ele mostra. Ele classifica as áreas em duas cores, que seriam os hotspots e os cold spots. E dentro disso, ele classifica entre o intervalo de confiança, de 90% a 99%. O que a gente entende daqui? Que nas áreas mais escurinhas, que são as áreas de hotspot, existem áreas com casos de tuberculose, rodeadas por áreas com também caso, ou seja, são áreas com elevado número de casos, enquanto o azul são áreas com baixo número de casos. Então, daí a gente fica pensando, o que acontece no Distrito Leste que forma esse agrupamento de baixas notificações, enquanto que no Distrito Sul, Oeste e Norte acontece um agrupamento de altos números de notificação. O estimador de densidade de kernel, que identifica áreas com maior ou menor densidade de casos, que também aqui mostra para a gente que essas áreas em vermelho aqui são áreas com uma grande concentração de notificações, enquanto as áreas em verde são as áreas com baixa concentração de notificações. Então, essas análises são mais descritivas, assim, a gente localiza onde está a área crítica daquela região, daquele município que a gente está estudando, e depois a gente precisa se aprofundar nessas áreas para entender o que está acontecendo lá dentro para justificar esse número de casos, ou o baixo número de casos, que pode ser uma subnotificação, ou também não está tendo, a gente precisa daí se debruçar nessas áreas para entender qual é a dinâmica, o que está acontecendo lá dentro. O índice de Moran local, que também é uma análise de associação espacial, semelhante ao de estrela, que aqui ele mostra para a gente áreas com baixos números de casos ou também alto número de casos. A diferença entre o índice de Moran e o de estrela é a forma que ele é calculado. Eles têm uma fórmula diferente na hora de fazer essa análise, mas basicamente o resultado fala a mesma coisa para a gente. E a estatística de varredura, que é uma técnica de identificação de áreas de risco, de alto risco ou baixo risco, que também são chamadas de áreas de proteção. Aqui são os casos de co-infecção TB-HIV. Como que a gente interpreta isso? Aqui no Distrito Norte de Ribeirão Preto, foi identificada uma área de risco. Então, as pessoas que moram, as pessoas dessa área têm 2 vezes mais risco de ter uma co-infecção TB-HIV
do que o resto do município. E aqui na região leste central do município, as pessoas têm 0,40 vezes menos chance de ter a co-infecção TB-HIV do que o resto do município. Então, aqui a gente identifica áreas que têm mais ou menos risco de contrair determinada doença. Onde que a gente busca esses dados para conseguir fazer esse tipo de análise? Antes, como a gente também tinha poucos softwares para análise, a gente também tinha poucas bases de dados confiáveis que tivessem informações conjuntas, porque a gente precisa de variáveis geográficas, né? E também socioeconômicas e demográficas sobre os agravos que a gente costuma estudar. Porém, aqui no Brasil, houve a criação de bases de dados especificamente para essa finalidade e que são disponibilizados para consulta ou download gratuitamente na internet. E a principal fonte de dados que a gente costuma utilizar é o IBGE, que disponibiliza uma quantidade imensa de dados e também mapas georreferenciados, desde estados, municípios do Brasil como um todo, e os municípios com divisões internas, que seriam os setores censitários e áreas de ponderação, que facilitam bastante as nossas análises. E outra fonte de dados que a gente costuma utilizar bastante é o DataSUS, porque dentro desse sistema, ele possui vários outros sistemas de informação utilizados no Brasil, como o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, o SINASC e principalmente o SINAM, que notifica as principais, acho que a maioria das doenças aqui do país. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos artigos publicados pelo grupo de pesquisa que utilizaram análise espacial. Esse artigo aqui foi publicado na RELAI esse ano. A gente fez a estatística de Kernel e também georreferenciou as unidades de saúde. Então, aqui é aquele primeiro mapinha do Kernel que eu mostrei para vocês, onde aqui no Distrito Oeste, no Distrito Sul, tem as principais áreas com alta densidade de casos de tuberculose. Cada uma dessas cruzinhas aqui no mapa são unidades de saúde. Essas cruzinhas mais escuras aqui são as unidades de saúde de referência para o cuidado da tuberculose. Então, a gente consegue já concluir que as áreas com maior número de unidades de saúde notificam um número maior também de casos de tuberculose. Aí, esse outro artigo aqui é sobre o impacto da Covid-19 no sistema penitenciário do Brasil. Foi realizada uma estatística de varredura com os casos de Covid na população privada de liberdade, notificados entre 14 de abril a 31 de agosto de 2020. Aqui é um mapinha com a análise de varredura, onde a gente consegue ver já as principais áreas de risco, lembrando que aqui levou em consideração somente a população privada de liberdade, onde a área com maior risco foi o Distrito Federal, com 4,59 mais risco do que os outros estados brasileiros, e a menor foi aqui o Amazonas, com 0,06 de risco de Covid-19 no sistema penitenciário. Então, a estatística de varredura possibilitou a identificação de 14 clusters, que seriam esses aglomerados de risco ou proteção, para a Covid-19 na população privada de liberdade, e o maior aglomerado de risco foi o Distrito Federal. Aqui um outro artigo, publicado na PLOS ONE também esse ano, com os imigrantes diagnosticados com tuberculose no Brasil, entre os anos de 2014 a 2019. Aí aqui a gente foi só já referenciando os casos notificados desde 2014 até 2019. E cada bolinha dessa vermelha aqui no mapa é um caso. Então, fica bem visível para a gente a progressão do número de casos ao longo do tempo no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Então, para concluir, hoje em dia estão disponíveis sistemas de informação geográfica, bases de dados, que podem ser obtidos gratuitamente. E com isso, abrir um leque de oportunidades gigante para o uso na saúde pública,
tanto para pesquisadores como pelo pessoal técnico mesmo do serviço de saúde, que é uma área que vem crescendo bastante nos últimos tempos, principalmente para o mapeamento de agravos, que é uma coisa que a gente vem vendo bastante na TV, principalmente por conta da Covid-19, identificação de áreas de risco e até investigação dos fatores associados para isso. E é uma ferramenta bastante importante na saúde pública, porque é possível identificar as áreas para os gestores considerarem prioritários no combate aos agravos, de modo que possa ser levado em consideração esses achados para formular novas políticas públicas e estratégias em conjunto com os serviços de saúde, visando o bem-estar da população e a diminuição desses casos. Então, eu tentei acelerar um pouquinho devido ao tempo, que eu sei que vocês também devem ter outros compromissos, mas agora eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Thaís, pela sua apresentação. Vamos abrir as perguntas, se alguém quiser fazer, o microfone está disponível. Podem abrir o microfone, por favor, se alguém quiser fazer. Não sei se eu falei muito rápido, qualquer coisa, se vocês quiserem que eu volte alguma parte. Oi, boa tarde. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Thaís, e vocês? Excelente, obrigada pela aula. Eu estou entrando nesse mundo de epidemiologia agora, e eu tenho uma dúvida. Daria para a gente utilizar as DRS do estado de São Paulo dentro dessa análise espacial, Thaís? Daria sim. De latitude e longitude, a região, existe esse dado para eu conseguir incluir? Me fala um pouquinho o que você vai trabalhar dentro da DRS. Eu vou fazer estudo ecológico do impacto da Covid nos desfechos obstétricos e perinatais, do estado de São Paulo em si. E eu vou dividir nas DRS do estado. Então, o que você vai considerar para, na hora de obter as coordenadas geográficas, vão ser os casos de Covid-19 nessa população. Tá? Então, daí, como você vai trabalhar nacional no estado de São Paulo, você falou, né? No estado. Então, o que você pode fazer, porque no meu caso eu trabalhei nesses alguns dados que eu mostrei para vocês, eu trabalhei somente com o município de Ribeirão Preto. Então, eu peguei as coordenadas geográficas do endereço residencial de cada caso. Agora, como você vai trabalhar com um estado enorme, fica meio impossível você pegar as coordenadas da residência de cada caso. Então, nesses casos, o que a gente costuma fazer é você pegar as coordenadas geográficas do município que a pessoa reside. Então, por exemplo, todo mundo que reside em Ribeirão Preto vai ter as mesmas coordenadas geográficas, porque daí a sua análise passa a ser a nível municipal. E eu consigo agregar vários municípios ou não? Essa é a questão. Consegue sim. Da DRS. Então, o que você vai colocar seria o centro, as coordenadas geográficas, vai ser do centroide da sua DRS. Tá. Eu acho que dá para conseguir o shape das DRS, né? Que seriam o mapinha mesmo. Daí você consegue pegar, até pelo próprio programa, você consegue já jogar o centroide, que a gente chama, que é a coordenada geográfica central daquele espaço. Então, seria isso que você iria utilizar. Perfeito, então. Muito obrigada. Imagina. Oi, Josué. Josué, pode ficar à vontade. Quer abrir o microfone? Então, joia. Thaís, primeiro, parabéns pela apresentação. Eu acho que o Fenapec também por trazer essa temática extremamente relevante e que o planejamento em saúde ele é extremamente importante para a gente se debruçar na macropolítica e na política de gestão de saúde, né? Você sabe que eu trabalho com hepatite e num olhar de avaliação de acesso a partir, né, do georreferenciamento, e tem uma parte da tese que vai fazer esse olhar. A minha dúvida está sendo o seguinte: nós trabalhamos com regiões e macro-regiões de saúde, por causa do olhar estratégico para a macropolítica, né? Quando eu aglomero esses casos por região, eu tenho uma certa característica. Na hora que eu olho isso em macro-regiões, principalmente na hora que faz alguma análise, né, espacial, você acaba tendo
aglomerados diferentes, porque as regiões são diferentes e as macro-regiões são diferentes em ofertas de serviço, né? Então, eu acho que talvez tem que olhar, não sei o que você sugere, para poder pensar como que a gente aglomera, né, vários estados em uma região, mas ao mesmo tempo quando você coloca várias regiões dentro de uma única macro-região. O que a gente pode olhar para isso através da análise espacial? O que você acha? Porque isso muda muito e diverge muito na hora que você faz essas análises. Então, realmente isso acontece. Acho que a primeira etapa na hora que a gente está elaborando um projeto é definir qual que é a nossa unidade de análise. Porque quanto menor a unidade de análise, mais fiel vamos dizer assim. Porque quando a gente costuma agregar muita coisa, a gente acaba modificando o nosso olhar, exatamente como você disse. Quando a gente faz uma análise com unidade ecológica menor, a gente consegue segregar mais, entender melhor o que está acontecendo. Só que não tem assim, uma resposta para a sua pergunta. Você tem que olhar esses dados e ver qual você acha que traz mais a realidade do que está acontecendo. Porque nenhuma das duas vai estar errada. Tanto você utilizar uma micro-região como uma macro-região. Aí depende de qual vai ser o seu público. Quem que você está querendo atingir com esses resultados? Não sei se eu consegui... Conseguiu sim. E eu acho que uma questão que a gente coloca de planejamento, Thaís, para essa pergunta que você faz, que é a questão de olhar a notificação, da subnotificação também. Né? Porque às vezes, como você falou, onde eu tenho mais serviço, naquele exemplo que você trouxe, eu tenho mais acesso a essa testagem ou inclusive a oferta do serviço para ação. Em espaços que são de vazios assistenciais, me causa, às vezes, menor notificação. Né? E a gente, às vezes, na hora que imprime uma resposta dessa, de deixar claro que aquele ambiente é mais notificado, talvez porque a gente tem uma grande subnotificação em ambientes que a gente não oferta serviços de ações de testagem para algumas doenças, né? Então, a gente precisa talvez equilibrar isso, não sei de que forma, para mostrar essas questões de gap para a gestão. Então, existem técnicas de análise espacial utilizadas para cobrir esses vazios. Quando a gente trabalha com muito zero e sabe que não é bem assim, que a gente consegue ver claramente uma subnotificação ali, tem algumas técnicas para suavizar esses dados, por exemplo, a taxa bayesiana. Quando a gente aplica uma taxa bayesiana em cima dos nossos dados brutos, dá essa suavização, porque ele é como se ele fizesse uma média entre por exemplo, os setores ou os municípios em volta. Ele pega um município e faz uma média entre os em volta, porque é praticamente impossível você ter, sei lá, 300 casos em um município e no município vizinho não ter nenhum, entendeu? Então, algumas técnicas levam em consideração isso. Tem também a questão do INLA para inflado de zero, aí tem algumas técnicas que teria que se debruçar em cima dos seus dados e ver qual que é melhor para aplicar para ela. Mas realmente isso é um problema que a gente encontra. Até quando a gente aplica a estatística de varredura para identificar área de risco, quando a gente encontra uma área de proteção, você sempre tem que se perguntar, aquilo realmente é uma área de proteção, que alguma coisa ali está protegendo aquela população daquela doença, ou o programa identificou uma área de proteção porque os casos não foram subnotificados ali, ou até não foram diagnosticados. Então, você tem que pensar de todos os lados, né? O que pode estar acontecendo. Obrigada também, Josué, pela sua participação. Nós temos aqui outras perguntas, Thaís, sobre a questão, a Mariana Borges perguntou do software de geoprocessamento gratuitos, né? E ela coloca então, muito interessante. Os gratuitos, é só você... Os principais que a gente costuma usar é o QGIS, o TerraView e o Geoda. Para fazer essa parte inicial aí da geocodificação, a gente costuma utilizar ou o TerraView ou até mesmo o QGIS. É só digitar o nominho deles no Google, eu vou escrever aqui no chat para vocês, é só jogar no Google que já aparece a tela, o site oficial deles, para conseguir baixar. Deixa eu digitar aqui para vocês. Só jogar no Google que já aparece para fazer o download. E se jogar no YouTube também tem vários tutoriais, assim, ensinando inserir mapa, colocar os shapes. Hoje em dia a internet mostra tudo pra gente, né?
E Thaís, e tem alguma diferença entre esses que são gratuitos e outros que são pagos? Tem alguma coisa que no pago, assim, tem mais vantagens? Só para a gente Por exemplo, saber um pouco mais. o ArcGIS, que é um software pago que a gente costuma usar bastante também, ele acaba fazendo mais análises, algumas análises diferentes que os gratuitos não fazem. Mas eu acho que o principal que chama a nossa atenção é a estética. O ArcGIS consegue fazer uns mapas com... Tem, assim, mais opções de escala, aquelas setinhas do norte. Então, acaba conseguindo fazer uns mapas mais bonitos visualmente do que... Mas tem gente que usa o QGIS e faz uns mapas lindos também, que muita gente no ArcGIS não faz. Mas eu acho que o que chama bastante atenção é a estética dos mapas e algumas análises que o software pago acaba fazendo que o gratuito não faz. Mas também, por exemplo, o R não é um software próprio para análise espacial, mas com os pacotes que tem hoje em dia, você consegue rodar tudo pelo R também, só que é uma linguagem um pouco mais complicada, né? Dentro da linguagem de programação e tudo mais, mas também dá para fazer tudo por lá. Até os mapas você consegue fazer pelo R. Bom, obrigada. Ana Paula, né, colocou aqui isso que você citou o IBGE e o DataSUS como fonte de dados. Sabe se no município de Ribeirão Preto existe mapeamento e análise já realizadas em um banco de dados da prefeitura, por exemplo, com equipamentos urbanos e outras questões, por exemplo? Ana Paula está perguntando. Não sei se eu entendi a pergunta. Ela quer saber se já tem os casos já codificados, algumas análises prontas? É isso, Ana Paula? Não só em análise de questões de questão de saúde, né, epidemiologia, mas assim, tem mapas da cidade, por exemplo, igual o Josué falou, que tem a ver com as unidades. Aí, de repente, tem mapas já dos equipamentos urbanos, da cidade, mapas para a gente utilizar, ou às vezes dados já analisados, né, da própria prefeitura, ou banco de dados que a gente possa utilizar. A Prefeitura de Ribeirão Preto, às vezes, lança alguns documentos eu posso até procurar, mandar, acho que por e-mail do Senapec, que tem, tem vários mapas até bastante interessantes, mas é como se fosse um trabalho já pronto que eles fizeram com distribuição de renda, acessibilidade, parques do município. Seria isso mesmo, não é uma finalidade específica do exemplo que você deu da sua pesquisa, é um outro projeto que a gente está fazendo, mas a gente precisaria do mapa para identificar questões urbanas mesmo. Eu achei que talvez tivesse esses relatórios no município. Então, o site da prefeitura às vezes lança alguma coisa, mas faz bastante tempo que eu não vejo nada novo. Se eu conseguir... É que eu não vou ter aqui. Mas tem sim um documento que eles lançaram já faz algum tempo, que tem bastante mapa, informação, mas já tudo pronto. Agora, para você baixar mesmo o shape, né, que é o mapa cru que a gente fala, a gente costuma utilizar o IBGE para baixar a base de dados do município, e depois tem aqueles shapes, por exemplo, de área de abrangência, ou até mesmo, sei lá, as praças, daí eu acho que você teria que fazer meio que manualmente mesmo. Que eu, pelo menos, não conheço que tenha pronto. Entendi. Obrigada. Imagina. O Jonathan perguntou da questão se pode usar o IBGE e o DataSUS. Sinan, desculpa. Além dos dados do DataSUS e IBGE, pode ser os dados do SIM e Sinan. Sim, pode usar, pode até juntar os dois. Se você quiser trabalhar com mortalidade, você pega do SIM. Se quer trabalhar com incidência, você busca o Sinan. Ou até tem variáveis de um que não tem no outro, você junta os dois sem problema nenhum. Aliás, quanto mais dados até você tiver, melhor para trabalhar. Ô, Thaís, a questão quando vai digitar os dados, né, dos endereços, isso é feito manualmente? Então, até um tempo atrás, a gente trabalhava comprando um shape que a gente fazia essa comparação dos endereços. Só que saía muito caro esses shapes. Era coisa de, tipo, R$10 mil uma base de dados, acabou ficando meio inviável.
para o grupo. Daí a gente começou a trabalhar baixando gratuitamente o software não, desculpa, o shape do município, ou do Brasil, ou do estado, enfim, que a gente está trabalhando pelo IBGE, que são, acho que, os dados mais confiáveis, né? E daí, em termos da geocodificação, a gente estava pegando manualmente também os casos de lat long, até que a gente também conheceu um programa online, é uma plataforma, o HERE, que faz essa captação da lat long, da latitude e longitude, só que sempre tem que ter o olhar do pesquisador, né, para conferir se está tudo certinho, às vezes, porque daí ele dá uma escala para a gente. Tipo, acho que número 1 conseguiu o endereço completo, número 2 achou somente a rua, mas não achou o número, número 3 achou só o bairro. Aí vai do pesquisador também fazer esse olhar e filtrar e corrigir manualmente aquilo que o programa não conseguiu. No caso de análise que usa o setor censitário, por exemplo. Agora, se você está trabalhando com um estado e usa o município como unidade de referência, daí a gente pega o shape de município e pega o centroide, que nem eu falei para Mariana, eu acho que perguntou, né? Pega o centroide e isso faz automaticamente, daí a gente já não tem esse trabalho. Agora, nessa questão de município que trabalha com o setor censitário, dá um pouquinho mais de trabalho. Isso, tá certo. Eu achei aqui o documento, deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Acho que vocês estão conseguindo ver. Isso daqui foi o documento que eu falei que a prefeitura fez, de Ribeirão Preto. Oh, meu Deus. Nossa, o negócio não abre. Aqui. Posso mandar para algum e-mail para disponibilizar para vocês? Então, aqui ele fez várias análises de classe econômica, imóveis, população por sexo, por idade. Vixe, tem muita coisa aqui. E aí... Tá vendo? Ele já tem eles já são as análises prontas, né? Mas já tem o mapa com as geocodificações feitas. Então, esse documento aqui é bem legal, ó. Esse aqui seria um kernel das classes econômicas, a classe econômica B1, então a gente consegue ver a região do município que tem alta predominância dessa renda. Aqui a distribuição de imóveis. Então, assim, a análise espacial dá para ser aplicada para N coisas, e não só para doenças, para diversos agravos. Aqui a população acima de 60 anos, você consegue também identificar quais áreas do município que tem mais essa população. E aí, enfim, tem muita coisa aqui nesse documento que ela perguntou. Eu lembro que tinha uma parte que falava das praças, o negócio de... aqui tem as unidades de saúde, aí falava das praças com acessibilidade, sem acessibilidade. Enfim, é bem, bem interessante. E foi feito pela própria prefeitura do município, esse daqui. É meio antiguinho, já acho que de 2011, mas foi o último que eu vi. Aqui, ó. Feito pela própria prefeitura, mas foi o único que eu conheço que eles fizeram isso. Eu não sei se eles continuam ainda com esse trabalho ou não, mas eu sei que esse documento é bem legal. Depois eu posso compartilhar em algum e-mail, se alguém tiver interesse. Feita na PEC, se você puder, por favor, Thaís. Eu posso encaminhar para você na PEC, sim. Uhum. A Cristéfane, só mais duas questões, tá? A Cristéfane perguntou sobre as pessoas em situação de rua, como tem sido trabalhado dentro das análises para ter endereço fixo. Nos artigos que eu costumo ler sobre esse tema, o pessoal costuma colocar a coordenada geográfica do local que encontrou aquela pessoa.
que geralmente quando trabalha com população em situação de rua, é feita uma entrevista, geralmente porque não vai ter os dados populacionais em uma planilha do IBGE, por exemplo. Então, os artigos que eu ando vendo que utilizam essa população são feitas entrevistas com essa pessoa. Então, eles utilizam a coordenada geográfica onde foi feita a entrevista, onde foi encontrada aquela pessoa naquele momento. Então, é isso que eles costumam fazer. Eu nunca trabalhei com essa população especificamente, mas é o que eu ando vendo. Ô, Thaís, boa tarde. Só complementando a pergunta, porque no caso, numa situação que a gente estava fazendo uma pesquisa sobre cifras, a gente pegou as informações do Sinam. Quer dizer, pediu, teve autorização de compartilhamento dos dados da secretaria aí, de Ribeirão Preto. Só que tinha algumas pessoas que estavam em situação de rua, né, e não tinha endereço. Aí, nesse caso, a gente teria que excluir, não é isso? Nos casos que a gente está... nesse estudo, você utilizou toda a população ou somente foi trabalhado com população de rua? Porque, por exemplo, no meu trabalho, a gente exclui essa população que não tem endereço. Até mesmo quem não está em situação de rua, mas que na ficha de notificação não foi colocado endereço, a gente exclui essa pessoa. Então foi isso mesmo que a gente fez, porque a gente queria como população geral. Então, assim, quem não tinha endereço, né, e no caso deles também, que tinha, assim, em situação de rua e não tinha endereço, a gente teve que excluir. Então, quando a gente trabalha com a população geral, ok, a gente tem que excluir realmente, só se o trabalho realmente for só com eles. Isso mesmo. Realmente já é diferenciado, entendi. Isso. Obrigada. O que a gente costuma excluir o pessoal que na ficha de notificação coloca endereço de hospital ou do serviço de saúde, até escola, a gente encontra endereço de escola nas fichas de notificação. Pessoas em situação de rua. No nosso trabalho, a gente costuma excluir área rural, a gente trabalha só com a área urbana do município, mas também não é errado você trabalhar com a área rural, foi só um critério de exclusão que a gente colocou. E população privada de liberdade e situação de rua são critérios de exclusão, geralmente para análise espacial, porque você não tem o endereço da pessoa. Agora, no caso que você está trabalhando com o município, agora, se você está trabalhando já com o Estado e quiser englobar essa população pelo município no seu trabalho, também é só descrever certinho lá nos critérios. Tá certo, obrigada, Thaís. Imagina. Thaís, acho que é a última questão. Não sei se a pessoa quer fazer, Claude. Acho que não sei se é Claude. Porque eu também não entendi a pergunta. Quer fazer a pergunta? Fique à vontade. Oi, Thaís, desculpa, é que eu tô com outro e-mail, é a Jennifer. Boa tarde, Jennifer. Eu queria só tirar uma dúvida, porque, assim, questão da base de dados secundários, por exemplo, no da Anvisa, a gente sempre acaba encontrando muita divergência entre as notificações de cidades. Queria um exemplo, uma cidade que são meio que semelhantes, assim, em questão populacional, uma tem 1.000 notificações, outra tem 100. Como que a gente poderia trabalhar isso dentro do geoprocessamento? Se tem alguma base que eu possa me basear para poder referenciar isso, essa divergência? Então, uma coisa, entra na mesma questão que eu falei para o Jesué um pouquinho mais cedo, que tem algumas técnicas de estatística que trabalham, que levam em consideração esses erros, né? Que seriam o caso das taxas bayesianas, por exemplo, ou até outras técnicas que fazem essa suavização. E também, deixa eu ver, o que você pode fazer. Ou também tem o linkage, que dá para ser utilizado, uma técnica que você cruza vários bancos de dados e depois compara o resultado entre elas, mas isso seria para complementar bancos de dados, por exemplo. Por exemplo, entre o TBWeb, que é utilizado só no estado de São Paulo, e o Sinam. Então, você cruza dois bancos de dados e acaba complementando eles e vê qual que é o mais completo. Mas, se você está usando um banco só e tem essa subnotificação, entra como acaba sendo um viés mesmo do seu estudo. Mas é o que acontece, a gente tem que trabalhar em cima disso. Você trabalha em cima dos dados que tem disponíveis e discute a questão da subnotificação. Ou você usa técnicas para suavizar isso, que também não é errado.
Mas daí já entra outras questões, por exemplo, tem professores, especialistas que falam que utilizar a taxa Bayesiana e depois fazer uma análise de dependência espacial, você não pode, porque daí você estaria induzindo uma dependência espacial nos seus resultados, entendeu? Então, daí teria que analisar mesmo o seu banco, quais análises você vai fazer e procurar o que seria melhor em cima dos seus dados. Eu estou vendo aqui uma pergunta da transformação Box-Cox. Eu acho que eu entendo que segue essa mesma linha de raciocínio também. A gente até usa a transformação Box-Cox em algumas análises, mas para suavização de dados da análise espacial eu nunca vi. O que a gente costuma fazer transformação de Box-Cox é para outros tipos de análise estatística mesmo, não na análise espacial. Na análise espacial que é mais usado é a taxa Bayesiana. Bem, acho que muito interessante, viu, Thaís, a sua aula hoje, muito bom mesmo, parabéns pela forma que você abordou, foi bem objetiva, assim, bastante ilustrativa, deu para compreender bastante sobre o tema. Já de antemão gostaria de convidar para outras, de repente trazer a questão mais operacional, um pouco, talvez não esses softwares, então eu agora investindo mesmo, né, nessa área do conhecimento, eu vejo que é crescente, né, acho que traz contribuições muito importantes aí para a ciência, né, para a saúde, bom para você e o grupo, e do grupo do professor Ricardo, tá bom? Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição no que eu puder contribuir com vocês. Muito obrigada, viu? Pessoal, então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação também de todos. A palestra está gravada, vai ficar disponível em breve no canal do YouTube Imagem. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima. Obrigada pela participação, pessoal. Se precisarem tirar mais alguma dúvida, alguma coisa, vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Só me escrever. Obrigada pela sua disponibilidade, viu, Thaís? Obrigada a vocês. Acho que muita gente interessada está próxima mais vezes, viu, sobre esse tema aí. Tá joia? Tá joia. Eu que agradeço.